o Manifesto da Liberdade Moral. Criado por M. Passio e Julian Alexander. Esta é uma mensagem para as nações no ano de 2022. Este conhecimento nesta mídia abrirá seus olhos para a verdade. A verdade de que você nasceu na escravidão de uma forma ou de outra. Você não é um homem livre ou uma mulher livre, nem seus pais, avós ou mesmo bisavós. Na verdade, toda a raça humana está em cativeiro desde o início de nossa civilização, ou mesmo desde o primeiro homem. Você pode chamar Zero Man, Adam ou o nome que quiser. Através de perguntas retóricas, apresentarei este material para você e, ao final, você saberá onde está. Seja corajoso, aprenda este material e que os poderes do universo estejam com todos nós até que cada homem e mulher esteja completamente livre nesta terra. O que realmente significa a palavra lei de moralidade? A moralidade tem a ver com os princípios relativos à distinção entre certo e errado, ou bons e maus comportamentos que não causam danos a outro ser humano. A definição da palavra lei é uma condição existente que é ao mesmo tempo obrigatória e imutável. Vincular significa ter um efeito do qual não se pode escapar. Imutável significa incapaz de ser alterado por qualquer coisa ou pessoa, independentemente do tempo e do lugar. Portanto, a lei da moralidade é um conjunto de condições universais, não feitas pelo homem, obrigatórias e imutáveis, que rege a consequência comportamental de seres intelectuais com capacidade de praticar ações nocivas ou inofensivas. As consequências que recebemos sempre dependem de nossos comportamentos escolhidos serem morais ou imorais. Embora todos nós tenhamos livre-arbítrio para escolher quais comportamentos vamos realizar, não estamos isolados das consequências morais e imorais de nossas escolhas comportamentais como indivíduos, como sociedade, como nação e como comunidade global. A compreensão da lei moral não é um sistema de crenças, uma filosofia ou mesmo uma religião. Mas o funcionamento das leis da moralidade pode ser descoberto e compreendido por meio de efeitos observáveis, mensuráveis e repetíveis em nosso mundo, assim como outras leis físicas naturais. Em outras palavras, a compreensão da lei da moralidade realmente constitui uma ciência que não requer crença ou fé. A crença ou descrença nessas leis é completamente irrelevante, pois elas existem como existem quaisquer leis físicas como gravitação, termodinâmica, eletrostática, como assumimos na vida cotidiana. A lei da moralidade também é conhecida como lei cósmica, lei universal, lei espiritual, lei consequencial, a regra de ouro, lei do karma e muitos outros nomes. Por que o entendimento da lei da moral é tão importante? A compreensão da lei da moralidade é extremamente importante para os seres humanos que buscam viver em liberdade e paz juntos neste planeta Terra. Uma vez que a lei da moralidade entrega as consequências de escolhas comportamentais de toda uma sociedade com base no fato de seu comportamento ser moral ou imoral, é de fundamental importância para os seres humanos saber com certeza qual é a diferença entre o comportamento certo e o comportamento errado. A moral é objetivo ou subjetivo? A diferença entre o comportamento certo e o comportamento errado é objetiva, o que significa que não se baseia nas percepções ou opiniões dos seres humanos, mas sim que essa diferença de comportamento existe na natureza puramente independentemente da percepção ou opinião humana subjetiva. A moralidade não muda com base em sentimentos, religião, sistema de crenças, local e tempo ou nas preferências e caprichos das leis do homem. Essas coisas não têm relação com a verdadeira moralidade. O que é moral em um lugar e tempo é moral em todos os lugares e tempos. E o que é imoral em um lugar ou tempo, é imoral em todos os lugares e em qualquer momento. O conhecimento dessa diferença objetiva entre o comportamento certo e o errado é chamado de consciente. Consciente é o conhecimento de se algum comportamento particular em questão causa ou não dano ao outro indivíduo e, portanto, se é moral ou imoral. O problema é que a maioria das pessoas não possui esse conhecimento ou estão extremamente confusas em relação a isso. Comportar-se com ações corretas é moral e comportar-se com ações erradas é imoral. No entanto, esse entendimento fundamental é muitas vezes grosseiramente mal compreendido. As pessoas não decidem o que é moralidade. A moralidade é baseada em se uma ação inicia dano ou não a outro indivíduo. Esta dinâmica existe inerentemente no mundo natural. O direito de escolher, o direito de se proteger e o direito à liberdade. O que é relativismo moral? O relativismo moral é a crença de que não há diferença objetiva entre o comportamento certo e o errado. Os relativistas morais acreditam que a moralidade é relativa ou subjetiva, significando que os comportamentos certos e errados podem mudar com relação ao tempo e local, dependendo da percepção humana, opiniões, gostos, desgostos, caprichos ou preferências das pessoas.
O relativismo moral é a crença de que os seres humanos podem decidir arbitrariamente por si mesmos o que é certo e errado. E que eles possam ser os árbitros do comportamento moral e imoral com base em seus gostos e desgostos em qualquer momento ou lugar. É absolutamente essencial para a humanidade reconhecer que a moralidade é objetiva e não subjetiva como as pessoas acreditam, e isso certamente não é baseado na percepção ou opiniões humanas. Há definitivamente uma diferença objetiva na natureza entre comportamento moral e imoral. Porque o comportamento moral não causa danos a outros seres humanos, enquanto o comportamento imoral causa danos a outros seres humanos. Essas dinâmicas existem dentro e são inerentes ao mundo natural. A prevalência do relativismo moral na sociedade humana atual é um dos principais fatores que solidificam a escravidão de uma forma ou de outra, como a condição humana atual. Uma vez que alinhar o comportamento humano com a lei da moralidade depende de conhecer a diferença objetiva entre comportamentos certos e errados. Se a maioria dos membros de uma sociedade aceitar que não há verdade em relação a essas diferenças objetivas, então essa sociedade nunca poderá se comportar moralmente de forma consistente e, portanto, eles nunca poderão ser verdadeiramente livres como sociedade. A verdadeira liberdade nunca pode existir em uma sociedade que abraça o relativismo moral. Uma sociedade onde as pessoas acreditam que não há diferença objetiva entre o comportamento certo e o errado. Conhecer a diferença objetiva entre o certo e o errado e então escolher voluntariamente a ação certa sobre a ação errada é a base fundamental para a manifestação da condição de liberdade. Se os seres humanos removerem esse fundamento declarando que não há moralidade objetiva, eles nunca poderão manifestar uma condição de liberdade genuína em suas vidas ou estruturas sociais onde vivem. Compreender a verdadeira moralidade objetiva ajudará a humanidade a reconhecer a crença fundamentalmente falha na legitimidade da autoridade e dos governos humanos. Ao fazer isso, a interação humana pode se tornar voluntária e livre da imoralidade da violência e da coerção. Se queremos um mundo baseado na liberdade, devemos entender que a verdade é independente de nossa percepção e que a moralidade objetiva existe e podemos conhecê-la. Se as pessoas aprenderem a verdadeira definição entre comportamento certo e errado, a humanidade pode se tornar e permanecer completamente livre. Se os seres humanos continuarem a recusar esse conhecimento e continuarem a aceitar crenças errôneas como autoridade e relativismo moral, a humanidade continuará escravizada de uma forma ou de outra. Ao tolerar e perpetuar um sistema baseado na violência, coerção e relativismo moral, continuaremos no caminho da escravidão, vendo nossos direitos inerentes serem retirados de nós pouco a pouco. Quais são os efeitos da lei moral em nossa sociedade? Nossa experiência humana compartilhada na Terra é criada coletivamente e determinada pela qualidade de nossos comportamentos humanos coletivos. Isso demonstra os efeitos das leis da moralidade das consequências comportamentais que operam dentro do reino físico. Nossos comportamentos operam no que é conhecido como plano de causalidade porque nosso comportamento é a causa subjacente da manifestação física, resultando no mundo. As consequências e repercussões de nossos comportamentos humanos coletivos então se materializam no plano dos efeitos que constituem a condição humana compartilhada na qual todos nós devemos viver. Isso também é conhecido como a lei de causa e efeito. Nossos pensamentos agregados sobre moralidade são transformados em comportamentos agregados de nossa espécie. E esse comportamento é então transformado em condições e consequências resultantes. Verdadeiramente colhemos coletivamente aquilo que semeamos coletivamente. Assim, nossos comportamentos criam nossas circunstâncias em qualquer sociedade. Essas dinâmicas podem ser observadas repetidamente e seu funcionamento pode ser conhecido como resultado de tal observação. O estudo dessas dinâmicas na sociedade humana constitui uma ciência de consequências comportamentais. O que é a lei da liberdade e como se aplica à moral? A lei da liberdade rege os estados de liberdade ou escravidão de populações inteiras de seres humanos que possuem a capacidade de compreender a diferença objetiva entre comportamento moral e imoral. A lei natural da liberdade dita que, à medida que uma sociedade coletivamente se torna mais moral, ela se torna coletivamente mais livre. E à medida que uma sociedade se torna coletivamente mais imoral, eles perdem coletivamente sua liberdade e se tornam mais escravizados. A liberdade e a escravidão de uma sociedade inteira dependem se os comportamentos dessa sociedade em conjunto são moral ou imoralmente corretos. Como a maioria das pessoas ainda não conhece verdadeiramente a diferença objetiva entre o comportamento certo e o errado, elas estão constantemente fazendo julgamentos que não se alinham com as leis da moralidade. À medida que mais e mais pessoas agem de forma tão ignorante em relação às leis da moralidade, essa conduta se torna uma fonte fundamental de desordem e caos em nossa sociedade como um todo.
Em outras palavras, a lei da liberdade pode ser resumida assim: à medida que o comportamento moral agregado em qualquer sociedade aumenta, a liberdade agregada dos membros dessa sociedade também aumenta. Mas à medida que o comportamento moral agregado de qualquer sociedade declina, a liberdade agregada dos membros dessa sociedade também declina. Ainda mais simplesmente, à medida que a moralidade aumenta, a liberdade aumenta e, à medida que a moralidade diminui, a liberdade também diminui. A moralidade e a liberdade estão ligadas de forma dependente. Assim como a imoralidade e a escravidão estão ligadas de forma dependente. Portanto, a liberdade humana é inteiramente dependente de julgamentos educados de pessoas que se alinham com as leis de moralidade. Esse é o conhecimento objetivo da diferença entre o comportamento certo e o comportamento errado. Embora alguns possam tentar fazê-lo, essas leis, em última análise, não podem ser contornadas, alteradas, polidas ou dobradas para atender aos caprichos ou desejos humanos. Escolher observar os direitos naturais e a soberania de outros seres está em alinhamento com a lei espiritual. Em tal escolha criará a condição para que a liberdade se manifeste na Terra. Escolher realizar ações erradas em violação direta dessas leis manifestará somente caos e sofrimento. O comportamento humano é manifestado coletivamente em nossa realidade física com base na escolha do livre-arbítrio da humanidade entre agir em harmonia com as leis de moralidade, criando assim a condição de liberdade, ou agir em oposição às leis de moralidade, criando assim a condição de escravidão humana. Estas são as leis morais e espirituais universais que governam toda a espécie humana. Como a moralidade está conectada à liberdade, a verdadeira espiritualidade está enraizada na liberdade, que é a liberdade espiritual, com liberdade mental e física. A liberdade é um direito natural concedido pela criação. A liberdade e a espiritualidade estão inerentemente conectadas e nunca podem ser separadas uma da outra, porque a liberdade é o propósito e o objetivo da verdadeira espiritualidade. A espiritualidade genuína tem tudo a ver com liberdade, isto é, liberdade espiritual, liberdade mental e liberdade física do corpo. As leis espirituais que governam o universo são leis morais que proporcionam liberdade para seus seres viverem em harmonia e em paz uns com os outros. As leis universais são as leis da criação. E tudo o que qualquer um pode fazer é descobri-lo, ou não entendê-lo. Uma pessoa moralmente espiritual sabe que todos têm exatamente os mesmos direitos que todos os outros, e ninguém tem mais ou menos direitos do que qualquer outra pessoa. A moralidade se aplica aos animais ou apenas aos seres humanos. Você não entra no mundo natural onde estão os animais e aprende sobre a lei da moralidade. Não, não é disso que trata a lei da moralidade. A lei da moralidade se aplica a nós, seres humanos ou seres superiores, porque temos a capacidade mental de entender a diferença entre ações certas e erradas. Podemos pensar em um nível conceitual e perceptual. Nós temos esse tipo de cérebro para poder fazer isso. Por outro lado, os animais não têm esse tipo de cérebro. Portanto, essas regras e leis não se aplicam a animais, pois são criaturas com instintos com algumas emoções em sua composição. Os animais não têm a complexidade emocional dos humanos, nem têm a complexidade emocional ou intelectual para a compreensão. Eles também não têm a capacidade de inteligência holística. Os animais não têm a inteligência baseada na mente e no coração, como um ser humano. Nós, humanos, podemos absorver o conhecimento da consciência e saber a diferença entre comportamentos certos e errados. Uma vez que você tenha a capacidade para a verdadeira consciência, e porque você tem o cérebro para entender porque um comportamento é certo ou errado, então a lei da moralidade se aplica a você e a todos aqueles seres no universo maior, com inteligência holística. Qual é a definição de direito humano? Um direito humano é uma ação que não inicia dano a outro ser humano. A maioria dos seres humanos não pode fornecer corretamente essa definição simples quando solicitado. Esta é a principal razão pela qual os seres humanos estão perdendo seus direitos e liberdade em seus países. Como podemos manter o que não podemos nem mesmo definir adequadamente? Um direito deve ser definido primeiro na negativa, isso significa que podemos chegar a uma compreensão da quantidade infinita de direitos que temos e, portanto, conhecendo as ações que não são direitos, ações que são ações erradas. Comportamentos que provocam danos a outros seres humanos. Esta lista de comportamentos prejudiciais inclui assassinato, agressão, estupro, roubo, invasão de propriedade, coerção e mentira prejudicial. Se analisarmos cada uma dessas 7 ações erradas, podemos descobrir que são todas variações de roubo de uma forma ou de outra. Assassinato é o roubo da vida, que não é nosso por direito. Assalto é o roubo do bem-estar do outro. O estupro é o roubo do livre-arbítrio da associação sexual. O roubo é tirar a propriedade de alguém.
Invasão é o roubo da segurança de um domínio vivo. A coerção é o roubo da escolha do livre-arbítrio através da violência ou coação. Mentira prejudicial é o roubo de informações necessárias que afetam negativamente a capacidade de outra pessoa de se envolver em decisões informadas. A violência é a iniciação de comportamentos prejudiciais contra outros seres humanos. A lista de comportamentos nocivos são transgressões à lei moral porque são uma violação dos direitos inerentes de outros seres humanos. Esses comportamentos imorais constituem a variada definição de violência. Violar os direitos inerentes de outros seres humanos por meio desses tipos de roubos é, na verdade, o que significa conduzir violência e imoralidade. Uma vez que todas as ações erradas são formas de roubo, a lei moral de conduta pode ser resumida em duas palavras: não roube. De onde vêm os direitos humanos? Os direitos inerentes aos seres humanos são direitos inalienáveis e universais que nunca podem ser concedidos ou removidos por qualquer ação ou processo da humanidade, como leis, ordens ou mandatos. Nossos direitos humanos vêm da própria natureza, ou seja, são pré-existentes e inerentes à própria criação. Infelizmente, depois de milhares de anos de civilização humana, a maioria das pessoas ainda não entende essa verdade eterna. Que os seres humanos devem voluntariamente escolher agir moralmente para honrar e respeitar os direitos dos outros, isto é, não prejudicar outros seres humanos, mas tratar os outros com o mesmo respeito com que esperamos ser tratados. A ação moral é ilusória na melhor das hipóteses e deliberadamente ignorada na pior. Os direitos não são criados pela humanidade ou por qualquer tipo de governo, mas são direitos de nascença que nos são conferidos pela própria criação. Nenhum ser humano ou grupo de seres humanos nunca pode conceder direitos a outros, ou evocar direitos de outro ser humano. Esta é apenas uma construção feita pelo homem que não existe na natureza ou não faz parte da origem da criação de Deus. Um verdadeiro moralistas assumem responsabilidades pessoais por suas próprias ações. Eles servem e seguem as leis morais naturais da criação, das quais todos os direitos são obtidos. Os seres humanos têm livre-arbítrio? Todos os seres vivos são dotados de autopropriedade como um direito inato e inerente e, portanto, possuem o direito natural de exercer seu próprio livre-arbítrio para viver em soberania em qualquer parte desta terra. Livre da iniciação de dano ou coerção por outros seres humanos. Esses princípios de liberdade humana e direitos humanos são as próprias bases da moralidade e são governados pelas leis espirituais das consequências comportamentais. Qualquer violação desses princípios são ações erradas, ações caóticas que funcionam em oposição direta à dinâmica auto-ordenadora das leis de moralidade projetadas pela própria criação. Todos os seres humanos têm o livre-arbítrio para escolher entre o comportamento moral e o imoral. Sim, temos uma escolha como povo. Podemos usar nosso livre-arbítrio para mudar nosso comportamento e alinhá-lo com as leis da moralidade, escolhendo a ação moralmente correta sobre as ações erradas, ou podemos escolher nos comportar imoralmente com outros seres humanos. Todos têm os mesmos direitos? Ou algumas pessoas têm mais direitos que outras? A maioria das pessoas concordaria com o fato de que o comportamento que inicia o dano aos outros são ações imorais. O problema surge quando nós, pessoas, deixamos de manter todos na mesma conta em relação à moralidade de suas ações. Devemos entender que todos têm os mesmos direitos que todos os outros. E não há exceções às leis de moralidade. Se nenhum indivíduo possui o direito de realizar determinada ação que cause dano ao outro, então ninguém pode delegar tal direito inexistente a qualquer ser humano ou a qualquer outro grupo de pessoas, chamando-se governo. E, portanto, magicamente, transforma um ato errado em certo. Em outras palavras, todos possuem exatamente os mesmos direitos naturais inerentes que todos os outros. E não há exceções a essa regra, incluindo indivíduos no governo, polícia, forças armadas ou qualquer outra instituição social em qualquer lugar da Terra ou do universo. Isto é o que se entende por igualdade sob a lei da moralidade. Legalidade não equivale a moralidade em qualquer forma. A autoridade governamental é moralmente legítima? Se as leis do homem se alinham com as leis naturais da moralidade, então, por definição, elas se tornam redundantes. E, portanto, desnecessário. Se as leis do homem estão em oposição às leis da moralidade, então elas são falsas e imorais. Portanto, essas leis nunca podem ser legitimamente obrigatórias para qualquer ser humano, independentemente do tempo e do lugar. Porque algo é legal ou ilegal não o torna moral ou imoral. Reconhecendo isso, podemos chegar ao correto entendimento de que toda a chamada autoridade humana é moralmente ilegítima porque não é voluntária e se baseia em coerção, coação e violência, o que em si é um comportamento imoral.
Algumas pessoas acreditam que as religiões decidem quais são os vícios ou pecados, e os governos decidem quais são os crimes ou pecados em nossas sociedades. Essa moralidade arbitrária é a própria força destruidora da liberdade em nosso mundo hoje. Por exemplo, fumar maconha, isso é um direito. Não prejudica ninguém. E não é um vício ou um pecado visto pela Igreja. E definitivamente não é um crime visto pelos governos, pois nenhum errado ou dano foi cometido contra ninguém. Uma mulher vestindo uma mini saia curta a qualquer hora do dia ou da noite é um direito, isso não está prejudicando ninguém. E definitivamente não é um pecado como a Igreja ou algumas religiões querem que você acredite. E também não é crime, pois nenhum dano foi cometido contra ninguém. Todas as autoridades investidas na humanidade são inerentemente ilegítimas, ilusórias e, na pior das hipóteses, imorais. A principal mensagem do governo ao longo da história tem sido: eu sou Deus, e posso decidir e inventar certos e errados à minha vontade e discrição. A escravidão é inerente a todos os sistemas de autoridades governamentais. A autoridade nos governos é uma ilusão de uma mente doente, baseada inteiramente na violência e construída sobre a noção errônea de que os governos têm o direito moral de emitir comandos, enquanto outros têm a obrigação moral de seguir esses comandos ou ordens. Temos a obrigação moral de nos importar o suficiente com o que está errado com o nosso mundo para tomar medidas reais para mudá-lo para melhor. Crianças e alguns adultos acreditam que a menos que a informação venha do governo, a informação não é verdadeira. A autoridade governamental existe na natureza? A autoridade governamental é uma construção ilegítima feita pelo homem que não existe na natureza. O sistema de crença de que certas pessoas podem, de alguma forma, possuir autoridade legítima sobre outro ser humano ou que algumas pessoas têm direitos mais ou menos inerentes do que outras são uma das causas mais fundamentais de sofrimento e morte sem paralelo em nosso mundo e ao longo da história humana. Autoridade é e sempre foi uma reivindicação falsa, ilegítima e imoral por grupos específicos de indivíduos que infelizmente é aceita e acreditada por quase todos os seres humanos com fervor religioso absoluto. A chamada delegação de autoridade a políticos, policiais e militares é inerentemente moralmente ilegítima. Na verdade, isso não pode ser feito na natureza, pois é impossível conceder ou delegar um direito a outra pessoa. Você não pode dar seu direito inerente a outro indivíduo para usar em seu nome. Esta é uma construção feita pelo homem, que não existe nas leis da moralidade. Portanto, todo o contrato ou leis promulgadas por essas pessoas são moralmente nulas. Como resultado dessas leis falsas promulgadas em nossa sociedade, passadas e presentes, nada mais são do que a escravidão humana a esses grupos de pessoas. Acreditar que o governo é legítimo é acreditar que a escravidão é legítima. Ninguém tem o direito de acreditar que as pessoas são propriedades. Não existe autoridade, apenas você é a autoridade máxima para suas próprias ações e o controle de suas próprias propriedades. Existem dois grupos que separam a humanidade. São aqueles que apoiam a escravidão e aqueles que se opõem à escravidão. A tributação pelo governo é moralmente legítima? A tributação é o roubo do trabalho de alguém forçado pela ameaça de coerção e violência por parte dos governos. A tributação é a alegação de que um grupo de pessoas que se autodenominam governo recebeu o direito de confiscar uma porcentagem escolhida da renda do trabalho de um indivíduo, quer essa pessoa concorde ou não em compartilhar sua renda voluntariamente ou não. O confisco é imposto por ameaça de violência ou prisão por parte dos governos de quem o produto é apreendido ou tenta resistir ao confisco. Tributação e confisco nada mais são do que um eufemismo para roubar. A tributação é transformada em direito por aqueles que afirmam que tal prática é absolutamente necessária e exigida para a defesa do bem comum de todas as pessoas. No entanto, como é que encontramos tanta desigualdade na sociedade, se for esse o caso? A principal razão para o governo exigir fundos é a perpetuação e a continuação da escravidão de uma forma ou de outra, ou a expansão de ganhos territoriais estratégicos de uma forma ou de outra. Escravidão é o confisco involuntário de 100% da renda do trabalho de outro ser humano. No entanto, não existe um número percentual mágico para o qual possamos diminuir o número, além de 0%, que deixaria de constituir condição de escravidão. Se formos honestos com nós mesmos, a tributação é meramente um eufemismo para roubo e escravidão de seres humanos. Nenhum ser humano tem o direito de reivindicar a propriedade da renda ou propriedade de outra pessoa. E tal comportamento nunca pode ser delegado a um grupo de pessoas e ser chamado de direito. Assim, todas as formas de tributação, sob as leis da moralidade, são erradas e imorais. Uma lei sobre drogas moralmente legítima e necessária ou as pessoas têm o direito de colocar em seus corpos o que escolhem?
As pessoas são donas de seus corpos e têm o direito inerente de escolher o que colocam ou colocam nele. Governos que decretam leis para restringir as pessoas de fazer coisas com seus corpos nada mais são do que afirmar que são donos dessa pessoa. Proibições são reivindicações de um grupo de pessoas que receberam direitos para impedir que outras pessoas coloquem substâncias específicas em seus próprios corpos. E se essas pessoas se recusarem a cumprir, serão multadas ou presas. É evidente que se o corpo de um indivíduo é naturalmente sua propriedade, então esse indivíduo sempre mantém o direito natural de decidir o que será ou não colocado em seus próprios corpos. Seus corpos são suas próprias propriedades e as propriedades de mais ninguém. A reivindicação de comandar o que será ou não colocado no corpo de outra pessoa equivale a nada mais do que uma reivindicação de propriedade sobre o corpo da outra pessoa. A reivindicação de propriedade do corpo de outra pessoa é chamada escravidão. Assim, proibições são apenas um eufemismo para a escravidão apoiada pela violência. Nenhum indivíduo em qualquer lugar da Terra tem o direito de reivindicar a propriedade do corpo de outra pessoa. E tais autoridades nunca podem ser delegadas a um grupo de pessoas e serem chamadas de direitos. Assim, todas as formas de proibições são imorais e são contra as leis da moralidade. As pessoas são o governante de seus próprios corpos e ninguém governa externamente por eles. Em outras palavras, você não é um escravo, mas um homem livre ou uma mulher livre. Cada pessoa na Terra é soberana de si mesma, quer saiba ou não. A escravidão é ilegítima e imoral por natureza. Ninguém é legitimamente escravo, pois todos somos soberanos de nossos próprios corpos e destinos. Viagem não licenciada é um direito inerente. O licenciamento de viagens é uma restrição coercitiva do direito natural de um ser humano de viajar livremente como desejar. Restringir o movimento de outro ser humano é imoral por natureza, pois isso impede o movimento livre de outro ser humano, ou seja, o roubo do livre-arbítrio de alguém para se mover como quiser. Se uma lei governamental proíbe é uma ação que não prejudica outro indivíduo, as pessoas são moralmente obrigadas a obedecer a essa lei? As leis feitas pelo homem que estão em oposição às leis da moralidade são moralmente ilegítimas. E, portanto, não é moralmente obrigatório para qualquer indivíduo. As únicas interações humanas legítimas são aquelas que são voluntárias, o que significa que são mutuamente acordadas por todos os participantes envolvidos. Leis feitas pelo homem, incluindo aquelas que decretam, mandam e decretam comportamentos como proibições, tributação e licenciamento, que não são voluntários de forma alguma. São comandos de obediência que sempre voltam pela ameaça de violência ou comportamento violento real exercido sobre seres humanos. As leis feitas pelo homem são decretos arbitrários da classe dominante que se autodenomina governo, que se acredita possuir esse direito mágico de governar sobre vocês, pessoas. Acredita-se que seus súditos, as pessoas que vivem sob sua assim chamada jurisdição, têm uma obrigação moral de obedecer a essas leis e mandatos promulgados pela classe dominante nessa jurisdição. Entendendo que tal sistema é inteiramente baseado em coerção, violência e coação para adequar o comportamento humano à vontade da classe dominante naquela jurisdição específica. Podemos chegar à verdade inabalável de que o termo governo é simplesmente um eufemismo para escravidão. E é exatamente isso que a condição humana realmente é, isso é escravidão. A escravidão pode existir de forma encoberta, onde a manipulação mental é usada para legitimar ou justificar a coação ou coerção e violência que são usadas para perpetuar comportamentos e condições imorais em que as pessoas são injustamente mantidas. A violência se torna um direito quando o governo faz. Não. Aqueles que acreditam que a autoridade é necessária e que deve continuar, foram enganados ao acreditar que a escravidão humana é necessária e deve continuar para evitar o caos. Qualquer forma de violência e escravidão não pode evitar o caos, porque a violência e a escravidão são o caos em si mesmas. A condição para a escravidão humana que continua ao longo dos tempos e mantida pela classe dominante é manipular as pessoas para um estado de ignorância e confusão em relação à real diferença entre comportamentos morais e imorais. A autoridade baseia-se na ilusão e falsidade de que alguns são mestres que podem estabelecer ditames que na maioria das vezes não são baseados na moralidade, mas impostos pela violência e coerção. E seus súditos, seus escravos, têm a obrigação moral de obedecer aos ditames estabelecidos pelas autoridades. Sempre que a crença e a obediência à autoridade suplantam a lealdade à moral em grande escala, toda a população acaba em uma prisão que ela mesma criou em sua sociedade. Seguir ordens para realizar ações imoral é justificada pelo governo? Eu estava apenas seguindo ordens, nunca é uma desculpa ou justificativa válida para comportamento imoral ou criminoso.
Esta tentativa lame de abdicar da responsabilidade pessoal nunca deve ser aceita como uma desculpa válida para tais comportamentos. Os seguidores da ordem têm mais responsabilidades do que os doadores, porque os seguidores da ordem são a pessoa real que está realizando as ações, trazendo o dano à manifestação de outro ser humano. Seguir a ordem é o caminho para todo mal e caos em nosso mundo. Nunca deve ser visto como uma virtude por quem se considera um ser humano moral. Os seguidores da ordem foram responsáveis e moralmente culpados por todas as formas de escravidão e crimes contra a humanidade ao longo da história e por todos os regimes totalitários que já existiram na face da Terra. Os seguidores da ordem são manipulados para fazer o trabalho sujo, quebrando as leis de moralidade para cumprir suas ordens. Nenhuma pessoa espiritual verdadeira é seguidora de ordens. Uma verdadeira pessoa espiritual segue as leis morais, escolhendo ações corretas sobre ações erradas, elas seguem a consciência, não as ordens. Para ser uma boa pessoa, você segue sua consciência, não ordens. Você sabe a diferença entre o certo e o errado e então exerce comportamentos corretos. Os seguidores da ordem não fazem isso, eles seguem o que outras pessoas lhes dizem para fazer, seja moralmente certo ou moralmente errado, não faz diferença para eles. Por essa razão, os seguidores da ordem têm a maior parte da culpa moral por infringir as leis morais em qualquer local em particular. Seguir ordens significa fazer o que lhe é dito para fazer, sem julgar por si mesmo se as ações que você foi ordenado a realizar são certas ou erradas. Se um indivíduo está seguindo ordens, esse indivíduo não pode estar exercitando a consciência, pois, por definição, o exercício da consciência significa que alguém está escolhendo voluntariamente por si ações corretas sobre ações erradas. Os seguidores da ordem que defendem a crença em governos são na verdade traidores da humanidade, quer saibam ou não, porque defendem o mesmo sistema de crença para a destruição da liberdade humana. Quais são as qualidades de quem ama de verdade o seu país? Estes são aqueles que defendem a liberdade e se opõem à tirania de qualquer forma. Eles são os únicos que amam seu país o suficiente para se levantar contra a escravidão de qualquer forma no trabalho em seu país. E que denunciam comportamentos imorais dos governos e dizem exatamente como é. Os verdadeiros combatentes da liberdade rejeitam totalmente a crença na autoridade imoral, e rejeitam ter uma classe dominante ou uma estrutura de poder centralizada governando-os como escravos de qualquer forma. Os combatentes da liberdade entendem a verdade de que nenhum ser humano pode legitimamente governar outro. Eles se opõem a quaisquer formas de governo que se opõem às leis de moralidade, escravizando as pessoas e vendo-as e tratando-as como suas propriedades. Os militares e policiais modernos não devem ser confundidos com os combatentes da liberdade. Os militares não estão lutando pela liberdade. Eles estão lutando pelo império ou dominação regional estratégica para seus mestres em uma determinada jurisdição. Os militares e a polícia também não são os protetores de uma sociedade livre, mas sim os executores de algum tipo de escravização pela classe dominante de um país. Não cometa o erro de confundir país, significando a terra e as pessoas que vivem nela, com o governo particular que está no controle e na imposição da imoralidade naquele país. O ser humano tem o direito de se defender contra a agressão? O princípio da não agressão é um dos principais princípios da lei moral. Este princípio significa que é moralmente errado iniciar agressão ou violência contra outros seres humanos ou qualquer ser vivo. Isso nos leva a outro princípio importante da lei da moralidade, o princípio da legítima defesa. O indivíduo sempre se reserva o direito natural de usar a força física para se defender contra atos de violência praticados contra eles. A legítima defesa não é e nunca deve ser considerada violência ou imoral. A legítima defesa contra a violência é um direito inerente a todos os seres humanos. Este é um princípio imutável que transcende o tempo e o espaço. Quando alguém transgride a lei da moralidade por meio da violência, sempre temos o direito de nos defender com qualquer quantidade de força necessária para parar a agressão, até e inclusive a força mortal. Na natureza, as pessoas possuem o direito de usar força letal para quando forem colocadas em uma situação em que tenham que se defender ou morrerão. A maioria das pessoas teme a verdadeira liberdade porque ela implica e traz consigo total responsabilidades pessoais que a maioria dos seres humanos não quer e que eles tentarão evitar a todo custo. A maturidade emocional requer uma compreensão desenvolvida da autodefesa. No entanto, o medo quase sempre decorre da ignorância. Como as pessoas não sabem como usar armas para se proteger, elas temem irracionalmente que todas as armas vão prejudicá-las de alguma forma. Como essas pessoas só reagem com medo, elas insistem que todos os outros devem perder seu direito natural de autodefesa, apenas para que possam não ter medo.
Esta é a mentalidade de uma criança imatura e medrosa na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses é a defesa do direito de outras pessoas à autodefesa. Os governos estão muito felizes em intervir e se tornar, para essas pessoas, seus pais por procuração, para essa mentalidade infantil. É preciso desenvolver amor próprio suficiente para não ser pisado, para dizer, não serei escravizado, você não tirará minha vida sem consequências severas, você pode ser capaz de tirar minha vida, mas você não vai tirar meus direitos e liberdade que me foram concedidos pela criação. As pessoas têm muito medo da responsabilidade que podem precisar para matar outro ser humano em seu próprio eu defesa para manter-se vivo. Se alguém estava tentando tirar sua vida ou liberdade ou a vida e liberdade de seus entes queridos, mãe, pai, filho, filha, cônjuge, você sabe se seria capaz de matar voluntariamente essa pessoa para protegê-la? Se você não pode matar alguém que está tentando matar você ou seus entes queridos, você tem que estar muito quebrado no nível da alma para pensar que não pode matar outra pessoa que está vindo para tirar sua vida ou tirar a vida de alguém. Sua amada pacifista é alguém que nunca vai agir com força para se defender ou defender qualquer outra pessoa em nenhuma circunstância. Este tipo de pensamento abre caminho para a submissão da escravidão para toda a humanidade à vontade de potenciais tiranos, ditadores e ou psicopatas neste mundo que violam os direitos dados por Deus. Pacifista não entende a diferença entre violência e força. Uma força é um direito que infelizmente muitas vezes é necessário para preservar a vida e os direitos contra aqueles que prejudicariam e violariam os direitos de outras pessoas. O pacifismo nada mais é do que um eufemismo para uma mentalidade de vítima. Pacifista deixaria todos os tipos de mal neste mundo correrem soltos. A ignorância de qualquer um em relação à autodefesa afeta a liberdade de todos. Temos o direito de acreditar no que queremos acreditar. Temos a capacidade de raciocinar através de pensamentos para chegar a uma conclusão sobre nossas crenças. Todos os pensamentos são direitos, mas nem todas as crenças são direitos, se infringem o direito de outras pessoas. Não possuímos o direito de acreditar no que queremos acreditar. Só possuímos o direito de acreditar no que queremos acreditar somente se essas crenças não tolerarem a violência ou apoiarem a escravidão de outro ser humano, mas permanecerem dentro das leis da moralidade. As pessoas têm o direito de ter sua própria religião, elas podem acreditar no que quiser. Não há nada de errado em ter religiões ou formar qualquer tipo de religião. Mas quando se trata de defender comportamentos nocivos e errados, violando os direitos de outras pessoas como vidas, direitos e propriedades pessoais, então é quando a responsabilidade e essa religião deve ser descartada e desmantelada completamente de nossas sociedades e, finalmente, de nosso planeta. As pessoas têm o direito de se tornar um escravo, se quiser. As pessoas também não têm o direito de acreditar que mesmo querem ser escravo. Isso não é um direito. As pessoas não têm esse direito sob a criação de aceitar a escravidão, porque isso é a rejeição do dom da liberdade dado a elas pela própria criação. E porque isso está potencialmente prejudicando e colocando outros seres humanos em perigo de perder seu livre-arbítrio e liberdade para outros que já tomaram pessoas como escravos de uma forma ou de outra. Devemos reconhecer a lei de ou seja, que estamos todos interconectados. Que todo mundo está sofrendo quando alguém está sofrendo sob a tirania e escravidão em qualquer lugar deste planeta. Assim, temos a responsabilidade pessoal de ajudar outros seres humanos a se conscientizarem transmitindo o conhecimento moral que aprendemos para que eles possam agir contra a tirania. Temos o direito de ser apatéticos com o que queremos? Não possuímos o direito de ser apáticos sobre o que queremos. Só temos o direito de ser apáticos se essa apatia não diminuir os direitos e liberdade de outros seres humanos. Em outras palavras, não é um direito não se importar com as condições da escravidão humana porque está colocando outros seres humanos em risco de escravidão e tirania em potencial. Temos o direito de ficar silencioso sobre qualquer coisa que queremos? Só temos o direito de silenciar sobre o que quisermos apenas se esse silêncio não diminuir os direitos e a liberdade de outros seres humanos, caso contrário é imoral permanecer em silêncio quando um direito natural foi tirado de outro ser humano em qualquer lugar e a qualquer momento. Ficar calado é ser cúmplice do mal, que é um ato imoral. Se eu vejo um caso de escravidão e não faço nada, eu, por minha não ação, estou participando de uma ação cúmplice com o mal. Estou tolerando meu silêncio e minhas não ações ou apatia do mal que está sendo cometido a outro ser humano. E isso não é um direito. Porque coloca todos em risco de serem escravizados de uma forma ou de outra. Aceitando passivamente o mal e permanecendo em silêncio, estamos participando do mal e da ação imoral que está sendo cometida. Aqueles através de seu silêncio ou ações permitem que o mal seja feito são tão imorais quanto aqueles que estão praticando o mal ato imoral.
Tenho o direito de não julgar os outros? Não julgue e você não será juiz não significa ficar em silêncio e não chamar a atenção para comportamentos imorais violentos ou coercitivos de outras pessoas, o que significa não pré-julgar os outros antes que uma ação seja tomada de antemão. É uma ideia falsa não julgar os erros e comportamentos prejudiciais de outras pessoas. Esse tipo de comportamento está mergulhando nosso mundo cada vez mais fundo no caos e na tirania. O verdadeiro perdão não significa continuar a desculpar o desrespeito deliberado dos erros ou desculpar os comportamentos imorais de outras pessoas. Isso é ingenuidade, na melhor das hipóteses, e cooperar com o mal, na pior. Mas o verdadeiro perdão começa com a disposição de dizer a verdade, e é aí que o perdão e a reconciliação devem começar a acontecer para o transgressor e a vítima. O que é a verdadeira consciência? A consciência não é o desejo de fazer o bem ou a intenção de fazer a coisa certa. Esse equívoco faz com que muitas pessoas acreditem que elas mesmas ou outras pessoas têm consciência quando na verdade não têm. A consciência é o conhecimento da diferença entre comportamentos certos e errados e escolhendo o comportamento certo sobre o comportamento errado. Essa é a verdadeira definição de alguém que tem consciência. Consciência significa chamar o mal e apontá-lo e não participar dele de nenhuma forma em nenhum local específico. A verdadeira consciência significa saber quem você é e quem é o inimigo do mal. Significa conhecer o seu entorno e a natureza da situação em que você está vivendo. Significa que você não é apenas um corpo físico, mas um ser espiritual tendo uma experiência física com o propósito de aprender e crescer espiritualmente nesta terra. Lutar pela liberdade é justificado? A maioria das pessoas tem medo de uma rebelião justa porque acredita que não poderia lutar contra o governo e vencer. Por outro lado, as pessoas acreditam que o cumprimento dos tiranos e do despotismo é uma estratégia que de alguma forma os manterá seguros a longo prazo. Mas essa estratégia covarde nunca realmente funciona, como a história tem demonstrado repetidas vezes. No entanto, a maioria dos seres humanos é simplesmente covarde para enfrentar a violência e a coerção de seus governos, não importa quantos de seus direitos sejam constantemente tirados deles. A maioria das pessoas prefere a escravidão confortável à liberdade potencialmente perigosa. Eles não conseguem entender a verdade de que a própria vida não tem valor sem liberdade. De que valor é a segurança física se você não é realmente livre e escravizado por um grupo de pessoas que se autodenominam governo? Proteger sua liberdade e seus direitos é mais importante do que a segurança pessoal ou mesmo a sobrevivência. Infelizmente, as pessoas hoje amam suas vidas confortáveis muito mais do que amam a liberdade. Diante da tirania, os covardes sempre buscam a segurança, enquanto os bons se colocam em perigo entre a tirania e a liberdade. Os covardes preferem abraçar o mal e se alistam na tirania como seu agente contra os outros ou procuram apaziguar os tiranos, insistindo que o inimigo é muito forte e não pode ser derrotado. Os covardes não lutarão pela liberdade porque descartam seus princípios ao primeiro sinal de perigo. Os covardes veem hoje a polícia militarizada e as forças armadas como uma espécie de monstro imbatível que nunca poderão enfrentar. Os covardes sempre escolherão permanecer passivos e, como resultado, se tornarão cúmplices de ações mal e imorais. As pessoas não entendem que existem coisas piores que a morte, e isso é a própria escravidão. Os covardes sempre respondem que não poderiam lutar contra as forças da tirania porque perderiam. Um verdadeiro dissidente é alguém que se opõe à condição política estabelecida de escravidão por mais perigosa que seja em relação à sua segurança física, pois entende que a escravidão é sempre imoral e ilegítima. Nunca haverá verdadeira liberdade aqui na Terra a menos e até que cada um de nós se torne verdadeiramente livre, porque quaisquer bolsões de escravidão em qualquer parte do mundo sempre ameaçarão e minarão a liberdade para qualquer um de nós em qualquer momento particular, para aqueles que atualmente são gratuitos. Existe uma rebelião justa? A liberdade é a verdade espiritual mais elevada que existe. E lutar para defendê-la, mental e fisicamente, é uma missão moral de todos nós. A resistência ao mal em qualquer forma não é fútil. É o caminho para o alinhamento espiritual com as próprias leis da própria natureza, pois a liberdade é um dom gratuito da própria criação. Quando nos levantamos em sua defesa, as forças e poderes do universo vêm em nosso auxílio porque nossa causa é justa, e maior, e em harmonia com a própria criação. A motivação adequada para combater a escravidão é que ela é imoral para a humanidade e não deve continuar em qualquer parte deste planeta, custo. Os lutadores da Real Freedom não se importam se podem morrer em combate físico. Eles não lutam porque desejam apenas sobreviver. Não. Eles lutam porque preferem lutar e morrer do que aceitar a escravidão e o mal com suas alternativas.
O instinto de preservação da liberdade supera os instintos de preservação da vida. Assim, esta é minha fidelidade às leis morais do universo, declaro minha independência como ser humano soberano. Eu não concordo em ser governado em escravidão de qualquer forma. Não cometo nenhum crime, pois não prejudico nenhum outro ser humano. Não subscrevo rótulos ou ideologias dogmáticas que sejam contra as leis morais. Eu trato todos como um irmão e uma irmã neste planeta Terra, eu não participo de nenhuma forma de mal, especialmente com qualquer tipo de governo na Terra. Esta é minha fidelidade às leis do universo, e que o universo esteja comigo. Um homem.